Você precisa que a criança respire pelo nariz. Não adianta só você falar para o pai ou para a mãe, pai, ele não está respirando. Você tem que convencer eles. Você tem que pegar uma imagem, inclusive eu vou deixar essa imagem aqui, você pode fazer um print dessa imagem e mostrar para os pais. E você vai mostrar assim, a partir do momento, pai, que essa criança não respira, acontece uma atresia maxilar, como você está vendo aqui. Ah, mas é só isso que acontece? Não. Por que isso aconteceu? Por que eu tenho essa atresia maxilar? Porque a falta de respiração pelo nariz obriga a língua a ficar baixa e ela começa a fazer um estímulo transversal na mandíbula. E se a criança tem uma mandíbula que já é grande, ela vai dar um plus, uma explosão de crescimento na mandíbula. Faz essa mandíbula ficar enorme, é um plus de ganho transversal. E se essa criança já é um padrão 3, aí complicou mais ainda, pai. Mas e a maxila? O que aconteceu quando a língua ficou baixa? Ela perdeu o estímulo transversal da língua, o músculo da língua faz a maxila crescer transversalmente. Então, pai, para que a gente consiga fazer a maxila crescer, diminuir o crescimento da mandíbula, a gente precisa que o seu filho respire pelo nariz. Você entendeu como é que você vai conversar com os pais? E outro detalhe, me perguntam muito, qual contenção que eu uso para uma mordida cruzada? A língua e a respiração. Se você não colocar esse trem no trilho, se você não fizer esse paciente respirar e ficar com a língua no céu da boca, no palato, você pode fazer disjunção, você pode fazer o que você quiser no transversal. Vai recidivar. Pensa nisso. O tratamento do paciente com mordida cruzada anterior que está usando um aparelho SN3, mas o objetivo não é mostrar o caso todo, mas eu quero te mostrar um detalhe importante para a hora que você for pedir para o seu protético fazer o aparelho. Temos uma mordida cruzada anterior muito grande, veja que nós temos uma deficiência de crescimento maxilar e um excesso mandibular. Claro que nós temos que manipular em relação cêntrica, ver a idade do paciente para ver se isso já aconteceu, realmente se houve um crescimento excessivo, mas é uma mordida cruzada considerável. E aqui, depois de usar o aparelho SN3, você pode observar que a mordida descruzou em pouquíssimos meses. O aparelho que foi usado foi esse. Aqui nós temos um arco vestibular de Eschler. Aqui dentro você está conseguindo ver uma mola frontal tocando nesse incisivo, porque esse incisivo está nascendo de topo a topo. E quando eu peço para o paciente abrir a boca, você consegue observar que o aparelho, a hora que ele abre, ele fica solto do inferior. Ele só está preso no superior por conta da saliva. Mas se ele encostar a língua em qualquer parte do aparelho aqui, esse aparelho vai descolar do superior. Mas eu quero falar mesmo agora é dessa barrinha que nós chamamos de barra ondulada. Por gentileza, presta muita atenção nisso, tá? Porque o protético, ele vai mandar um aparelho desse para você e esse aparelho às vezes não vai funcionar. Porque essa barra ondulada, ela tem uma medida específica. Antes de falar da medida específica, deixa eu te falar para que ela serve. Observa que aqui nessa imagem nós temos o desenho, eu fiz o desenho da barra ondulada e a língua que você está vendo aqui de vermelho, quando ela encosta nessa barra ondulada, a pontinha da língua começa a ficar incomodada com essa barra ondulada e ela começa a subir. Veja só, ela começa a subir para a papila incisiva. Você sabe por que essa barra ondulada tem que ter esse formato? Você sabia que ela não pode ter esse formato? Então eu vou te contar um princípio básico da propriocepção. Imagina que você está descalço agora e você vai pisar em uma grade daqueles bueiros que ficam na rua. Sabe o que é um bueiro? Então, é lá onde escorre a água da chuva da rua. Então aquilo tem uma tampa, tem uma grade. E essa grade tem alguns espaços entre aquelas barras de ferro. Se você pisar descalço sobre aquela grade, aquela tampa de bueiro, você vai ficar completamente desconcertado dentro de 5 minutos. Você vai ficar incomodada ou incomodado dentro de 5 minutos. Por quê? Porque o espaço que existe entre aquelas barras de ferro, aqui no seu pé, vão te incomodar. Se de repente a gente pegar aquelas barras de ferro e colocar elas bem pertinho uma da outra, você pode ter certeza que se você pisar, vai te incomodar muito menos. É esse o motivo. A propriocepção da língua precisa estar desconfortável com aquele espaço que existe entre cada fio da barra ondulada. Então nós temos essa medida aqui. Uma barra ondulada, obrigatoriamente, ela tem que ter de altura. Vamos começar aqui, ó. A partir do momento que terminou-se a curva da barra ondulada, pode fazer um print aí nessa tela. Ela tem que ter uma altura aqui de 3 milímetros. Então, somando com a altura da curva, 1 milímetro aqui e 1 milímetro aqui embaixo, daqui da barra ondulada, da extremidade dela até a extremidade da outra, nós temos mais ou menos 5 milímetros. E outra coisa importante também, esse fio, em relação a esse aqui, a distância entre eles é de 2 a 3 milímetros. Quem pesquisou isso e chegou a essa conclusão foi a doutora Vilma Simões.
Isso é obrigatório, tá? Então, quando o seu paciente mandar para você uma barra ondulada de um aparelho SN3 com espaço menor do que 3 milímetros ou 2 milímetros e a altura dela menor do que 5 milímetros, pode devolver o aparelho para o protético. Às vezes a gente chama de ativar o aparelho, mas o aparelho ortopédico funcional você não ativa, você ajusta. Deixa eu te mostrar nesse modelinho aqui. E eu queria que você agora imaginasse que esse modelo é a boca do seu paciente. Presta atenção no que eu vou te mostrar aqui. O primeiro passo é você colocar o aparelho na boca do paciente e sentir que ele não está apertado. Dessa forma que você está vendo aqui. Ah, Joelho, mas isso é o modelo. Faz de conta que é a boca. Aqui no modelo eu consigo ver que esse aparelho está bem solto. E a partir desse momento eu vou pegar agora a minha chavinha de ativação do expansor e eu vou fazer 1/4 de volta nesse expansor. Tá, veja só. Fiz 1/4 de volta no expansor. Agora eu coloco na boca do paciente e eu vou sentir, sentir mesmo, sentir o acrílico do aparelho raspando na face palatina dos dentes. Helio, mas que frescura, hein? Esse aparelho não pode ficar bem justinho para ele poder fazer uma ativação, uma expansão bem rapidinho? Não, porque aí ele não estará fazendo um estímulo transversal de crescimento. Ele estará fazendo uma movimentação ortodôntica vestibular dos dentes. Se liga nisso, isso é importante. Recebo muitas perguntas assim: quanto ou qual é o protocolo de ativação? Toda vez que o paciente vier no seu consultório, que normalmente ele vem de 21 dias, 30 dias mais ou menos, você vai colocar e tirar esse aparelho da boca e sentir, como eu estou mostrando aqui, se o aparelho está justo ou não. Se ele estiver justo ainda, é porque o paciente não usou direitinho, não teve resultado. Se ele estiver frouxinho, você faz uma ativação de 1/4 no parafuso, no expansor, e coloca na boca. Ah, continuou frouxo. Faz mais uma voltinha no expansor. Coloca na boca. Ah, mas agora ficou muito apertado. Volta um pouquinho. Esse aparelho, a ativação ideal é quando ele fica simplesmente raspando levemente na face palatina dos dentes posteriores. Se liga nisso.